Oi. Falar sobre oração. Orar é algo que nos aproxima de Deus, porque se você não sabe, orar é falar com Deus. E a pessoa que vive em oração, ela sabe o quanto é fundamental para a vida cristã e para todos os processos e destinos da vida. Se você viver em oração, você vai muito longe. A vida de oração ela é construída a partir da palavra de Deus. Porque para você orar, você precisa ter fé. Porque ninguém fala com Deus se não acreditar que Deus existe de verdade. O que me chamou a atenção hoje, em relação à palavra de Deus, é sobre orar. A Bíblia ela tem diversos assuntos sobre orar. Esses dias eu tenho visto o versículo de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. Ou seja, orai sem parar. Mas você me diz, mas como que eu vou orar sem cessar? Como eu vou orar sem parar? Se orar é conversar, se conversar é falar com Deus, podemos orar, podemos falar e conversar com Deus. Em qualquer ambiente que estivermos, desde que a nossa vida esteja diante de Deus. Porque não adianta você dizer, eu tenho uma vida de oração, mas você não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a obra de Deus, não busca a Deus. Ou seja, não adianta você dizer que ora, se você não ora. Você diz, eu oro em todo tempo, em todo momento eu estou falando com Deus aqui e acolá, mas seu pensamento não está ligado e focado em Deus. Porque quantas vezes a gente não está em um determinado lugar e a gente diz assim, meu Deus, que vida difícil. Isso não é orar. Isso é você apenas esboçar uma reação do que você está passando. Hoje, as pessoas falam com Deus e acreditam que falam com Deus por meio de uma par de coisa, uma par de conversa, uma par de diálogo repetitivos e que não edificam. Engraçado que orar é que falar, é conversar com Deus. Se eu converso com um amigo, com um parente, um conhecido, se eu converso com uma pessoa, eu tenho vários pontos dentro dessa conversa e não só um. Ou seja, imagina eu chegar para você e falar para você 300 vezes, 10 vezes a mesma coisa. Será que você não vai ficar irritado? Capaz de você ficar com raiva de mim por eu repetir uma coisa 300 vezes ao seu ouvido. Qualquer pessoa fica zangada. Porque, para de repetir a mesma coisa, meu. Só fala isso e dá raiva mesmo. Quantas vezes eu estou conversando aqui e a pessoa fala a mesma coisa 300 vezes, você já ouviu aquilo e a pessoa vem de novo, fala de novo. Então,
dá raiva, dá uma rejeição àquilo que você está ouvindo. Aí imagina você chegar diante de Deus e dizer: Deus, vamos só um exemplo. Deus, hoje eu fui trabalhar. Deus, hoje eu fui trabalhar. Hoje eu fui trabalhar, Senhor. Hoje eu trabalhei, foi muito. Hoje eu trabalhei demais. Não, Deus, hoje eu fui trabalhar. Olha, hoje eu trabalhei demais. Trabalhei demais. Ou seja, uma coisa repetida, que não te edifica, que vai te cansar. O diálogo vai ficar cansativo e chato. Mas quando você conversa com Deus como quem está falando com um amigo, a conversa é diferente. A conversa flui e tem resultados. Porque uma conversa bem conversada tem um resultado. É prazeroso conversar com alguém e você se sentir bem na conversa. E é assim com Deus. Quando se conversa com Deus, temos bons resultados. Mas quando ficamos calados diante de Deus, não temos nenhum resultado. Como é que você vai querer resposta de uma coisa que você tanto precisa se você não tem coragem de conversar com Deus? E nem sempre você tem a resposta na hora que você quer. Porque eu vejo a palavra de Deus. Lucas 18, Jesus diz assim: Jesus lhes disse uma parábola sobre o dever de orar sempre. E Jesus foi falar sobre uma viúva, sobre uma mulher que tinha uma causa na justiça e precisava de justiça, e ela não estava tendo justiça naquilo que ela estava precisando. E ela foi a um juiz que não temia a Deus, ou seja, não tinha nenhum respeito, nenhum temor por Deus, mas ela foi falar com esse juiz. E de tanto ela insistir com esse juiz, ele acabou cedendo e indo julgar a causa dela. É como se ela tivesse da primeira, ele dissesse: não vou julgar sua causa. A segunda também não vou. Mas Deus diz assim: o dever de orar sempre. Ou seja, quando você insiste em orar sempre numa causa, se aquela causa for do agrado de Deus, você vai receber com certeza. Porque no final da passagem, Deus diz que o juízo iníquo disse assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que o clama de dia e de noite? Ele diz: com certeza o fará. Por quê? Porque quando se insiste em orar, se tem resultados. Agora, quando insiste em ficar calado, não se tem resultado. Então, o resultado da nossa vitória, da nossa cura, da nossa salvação, o resultado da nossa comunhão com Deus começa pela oração. Quando se ora, se exercita a fé. Quando se crê, se exercita a fé. Quando se dedica em buscar a Deus, se exercita a sua fé. Então, se é para ser curado, você tem que orar. Você tem que crer e tem que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas vezes a gente não está numa situação difícil e diz: eu creio pela fé que eu vou conseguir isso, e a gente consegue. Por quê? Porque você exercitou a sua fé. Então, quando se exercita a fé, se tem resultado. Porque a fé, ela necessita da oração. Porque quando se ora, você coloca a sua fé em ação, confiando em Deus. E isso foi o que essa viúva fez. Confiou em Deus e insistiu na oração. Então, a palavra de Deus, ela está repleta de passagens que nos motiva a orar. Paulo disse aqui que era para continuar no versículo 11 do capítulo 5, ele diz assim: por isto encorajai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros como fazeis.
Ou seja, meu irmão, se você ora, continue orando. Se você busca a Deus, continue buscando. Se lê a palavra, continue buscando. Se está firme na igreja, continua indo para a casa do Senhor. Se está afastado, volta para Jesus e busca a presença de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. É que estejamos firmes na presença de Deus. E isso, a oração nos ajudará a ficar firme e nos ajudará a vencer o pecado, a vencer o mundo. Sem oração não dá, viu? Jesus viveu em oração. E eu e você temos que viver também. E Paulo ele diz, orai sem cessar, ou seja, não pare de orar. Eu estou orando há tanto tempo por uma causa, por isso, por aquilo. Jesus quer que você continue orando. Continue buscando, continue clamando, pedindo, insistindo e crendo que vai receber. Aquela viúva, ela insistiu e recebeu. Porque Deus, ele é fiel. Não importa o tempo que você espere orando, mas continue orando. E não desista. Quando você disser, poxa, já faz tanto tempo que eu estou orando e nada acontece, não desanime. É porque está perto de chegar a hora da tua vitória, a hora da tua cura, da tua libertação, da tua transformação. Então, oração é algo que você tem que perseverar. Não é algo que você tem que começar hoje e parar amanhã. Não, continue orando. Porque quem nos dá vitória é Deus, tá? Então, busque ao Senhor em todo o tempo. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.